Olá, aqui é a professora Adriana. Estamos aqui para mais uma semana de aula. Nós vamos iniciar nessa semana a unidade 4 do livro didático de vocês, Região Norte. Está na página 112 do livro didático. Ele é dividido em 4 percursos, percursos 13, 14, 15 e 16. O primeiro ponto que nós vamos ver da região norte é a sua localização e o meio natural. Eu trouxe aqui para vocês, que vocês têm na página 114 do livro, o mapa da região norte. Muitas pessoas se confundem em região norte ou Amazônia. O que seria correto? Bom, nós temos aqui, região norte são os estados que compõem a região norte, que é a divisão, a regionalização feito pelo IBGE. E quais são os estados que compõem a região norte? Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia e o Acre. Esses são os estados da região norte do Brasil. Olha aqui a região norte do Brasil, visto pelo mapa do Brasil. Nós estamos aqui, né? Estado de São Paulo, região sudeste. Então, a região norte é a maior macro-região brasileira. Em 2017, segundo o levantamento do IBGE, tinha 17.932.201 habitantes. Aqui nós temos, que vocês encontram na página 115 do livro didático, um gráfico onde tem o número de população de cada região brasileira. A região norte condensa 45% da nossa população. Ou seja, a maioria da população está na região norte. Centro-oeste, 19%, ali não tem. 18% região nordeste, 11% região sudeste e 7% está na região sul. Muito embora quase 50% da população esteja na região norte, a densidade demográfica é muito baixa. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Portanto, a região norte era uma das mais isoladas do país até 1880, desculpem. Porque de 1880 a 1912, nós tínhamos apenas a exploração do látex, fazendo com que a economia fosse bem discreta, bem frágil. Somente a partir de 1964 é que o governo federal colocou algumas alternativas para poder haver o desenvolvimento da região. A região norte, ela engloba o que nós chamamos de Amazônia continental e Amazônia legal. Qual é a diferença entre essas duas nomenclaturas? Nós vamos ver agora. Por esse mapa, dá para vocês verem bem uma visão. Amazônia continental, Amazônia legal e região norte. Como eu já falei, a região norte é uma divisão do território brasileiro feito pelo IBGE, que tem o quê? Os 7 estados. Acre, Amazonas, olha aqui, região norte, em laranja. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. Pará e Tocantins. Esses são os estados da região norte. Amazônia continental. Amazônia continental é esse em verde, é toda essa região aqui dentro, ou seja, é a parte da floresta amazônica que pega também outros estados. Por isso que ela é denominada também de Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, porque a floresta amazônica ela não tem apenas no Brasil.
ela também está em outros países. Então, ela pega Bolívia, parte do Peru, Colômbia, parte da Venezuela, Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, o Maranhão e também uma parte do Mato Grosso. Então, a Amazônia continental é toda essa parte aqui dentro da linha verde. Já a Amazônia legal, lembram de lei? Ela foi instituída pelo governo brasileiro. Ela engloba apenas a parte do Brasil que a floresta amazônica está, ou seja, quais os lugares do Brasil que a floresta amazônica engloba. Aqui está no que? Na linha roxa. Ela pega uma parte do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Então, toda essa parte aqui dentro da linha roxa é a Amazônia legal, que foi instituída por lei pelo Brasil para que o governo pudesse implantar políticas de desenvolvimento da região, para desenvolver economicamente. E existe um órgão que cuida disso, tá? É a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, o SUDAM. Aqui, Amazônia continental. Quais são as características da Amazônia continental em verde aqui? Em comum, a floresta amazônica e o clima equatorial, tá? Amazônia Legal, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, é um órgão do governo federal que cuida do desenvolvimento desta região. E os aspectos físicos da região norte, quais seriam? A maioria do relevo são de baixas altitudes, ou seja, planícies, até 200 metros de altitude. Olha aqui, ó, tudo verde claro e amarelinho, de 100 a 200 metros de altitude. Então, são terrenos baixos. As altitudes mais elevadas estão aqui, ó, ao norte de Roraima e do Amazonas. E aqui no Amazonas nós temos o pico mais alto do Brasil, o pico culminante do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude. É esse aqui, ó, quase divisa com a Venezuela. É o pico de maior altitude do Brasil, tá? E a maioria dos terrenos aqui, portanto, são terrenos de baixa altitude. E nós temos também depressões, aqui ao norte do Vale do Rio Amazonas e ao sul do Rio Amazonas, tá? Aqui nós temos um outro mapa com as características de cada tipo de relevo do mapa físico. É uma classificação de um geólogo do nome de Jurandir Ross. Ele tem uma classificação bem detalhada. Então, vocês observam aqui, ó, o Rio Amazonas. E aqui tudo em volta são planícies, ou seja, são terrenos mais baixos. E do lado aqui nós temos as partes mais altas. E entre eles nós temos as depressões, que é o Planalto da Amazônia Central, Depressão Marginal do Norte da Amazônia. Dá uma olhadinha no livro, no livro de vocês, página 116, para vocês verem certinho o mapa, dá para vocês verem com maior detalhe. Então, vocês observam aqui que as depressões, elas aparecem geralmente entre as planícies fluviais, ou seja, olha a planície aqui, aqui nós temos outra planície e logo depois as depressões, tá? Esse é o mapa do relevo da região norte. Predominam as planícies, planaltos e depressões. Em todo o Rio Amazonas, na bacia do Rio Amazonas, ou seja, o rio principal Amazonas e os seus afluentes. O Rio Amazonas tem origem no Peru, pelo rio Solimoen.
Limões, que quando chega aqui no Brasil recebe o nome, depois vem com o nome de Rio Amazonas. E o clima? O clima em toda a região norte é o clima equatorial úmido, ou seja, temperaturas altas, muito calor e precipitação durante o ano todo. Precipitação são as chuvas. Olha o gráfico aqui. Em azul vocês têm a chuva, vermelho a temperatura. É como um gráfico em matemática, YX. Aqui vocês têm os meses do ano e aqui a quantidade de chuva. Então todos esses grafiquinhos aqui azuis, esses retângulos azuis é a quantidade de chuva em cada mês. E aqui em vermelho a temperatura, aqui é a linha da temperatura durante o ano todo. Então, o que nós observamos? Primeiro, chuva, chove o ano inteirinho. Os meses que mais chovem, março e abril. Que menos chove, agosto. E a temperatura ela é alta o ano todo, 28 graus centígrados ou mais. Os meses mais quentes são esses aqui, ó, setembro e outubro. Então, quais são as maiores médias térmicas? Setembro e outubro, ou seja, os meses mais quentes do ano. As maiores precipitações, ou seja, qual o mês que mais chove ali? Março e abril. Então, é uma região que chove o ano inteirinho e que tem as médias térmicas mais altas, a região que mais faz calor, tá? Vegetação. Todo mundo fala, a vegetação do norte é a floresta amazônica. Sim, é a que predomina, muito embora a gente tenha ainda campos e cerrado. Olha aqui, ó. Cerrado em laranja em algumas regiões, como Pará, Roraima, né? E aqui um pouquinho aqui no sul do Amazonas e em Tocantins. Aqui em marrom nós temos alguns campos e o restante todo floresta amazônica. Aqui onde vocês encontram listadinho é toda a devastação do Amazonas, tá? Da floresta amazônica. Queimadas para mineração, para agropecuária. Então, cada vez mais a floresta amazônica está sendo devastada, tá? Está sendo destruída por intervenções humanas predatórias. O que está fazendo hoje a gente perder, inclusive, contratos econômicos com outras partes do mundo, que estão deixando de comprar carne do Brasil, né, ou outros produtos devido à nossa falta de consideração com o meio ambiente. Vocês observam que a maior destruição da floresta amazônica está aqui, ó, no Pará, no Tocantins e em Rondônia. São as regiões que mais estão sendo queimadas devido ao avanço da agropecuária, tá? Agricultura e pecuária e também da mineração. Não sei se vocês assistiram ontem no Jornal Nacional, estava inclusive falando sobre a devastação da floresta amazônica pela garimpagem, né? Tanto de garimpeiros ilegais e índios que também auxiliam, né? Então, é uma situação muito difícil para ser controlada. Na floresta amazônica, na floresta amazônica, nós temos dois ecossistemas extremamente importantes aqui, que são as matas de terra firme e as matas de inundação. O que é isso? Matas de terra firme, o próprio nome fala, são aquelas terras que nunca sofrem inundações. É onde nós temos a maior diversidade do mundo, em termos de tipos de árvore e de animais também. São áreas mais elevadas, porque não há alagamento do rio para chegar até a elas. As florestas são extremamente fechadas, mais densas, com árvores de até 40 metros de altura, que a gente quase não consegue ver o sol não penetra, né? Devido à junção, o encontro das copas das árvores.
E nós temos muitas madeiras nobres, como o cedro, o mogno e os louros. As matas de inundação são aquelas que são inundadas. E aqui elas são divididas em duas. Nós temos as matas de igapó, que estão sempre inundadas o tempo inteirinho, e as matas de várzea, que são aquelas que só se inundam na época da cheia, ou seja, nos meses que mais chovem, março e abril. Olha aqui, março e abril são os meses que mais chovem, tá? Então, olha aqui um desenho que eu peguei para vocês olharem, a divisão. Nós temos aqui, aqui seria o rio Amazonas, né? E aqui seria o nível normal do rio, tá? Esse que está tudo listadinho aqui seria o nível normal do rio. As árvores que estão aqui na margem, então seria a mata de igapó. São as árvores que vivem aqui. São plantas, geralmente plantas aquáticas, como a Vitória régia, né? Que é um dos símbolos da floresta amazônica. A Vitória régia, portanto, vive na mata de igapó, que está sempre inundada, sempre cheia. Logo acima, no terreno um pouco mais acima, nós temos a mata de várzea. Na época da cheia, apenas nos meses que mais chovem, a água do rio sobe e chega até aqui a margem da várzea, tá? Que são um pouquinho mais elevadas, estão aqui somente na época da cheia. E finalmente, nas partes mais altas, nós temos a mata de terra firme, em que o rio nunca chega, mesmo na época de março e abril, na época da seca. É aquela floresta mais densa, fechada, tá? Que dá para vocês visualizarem bem. E para nós finalizarmos, nós vamos ver a hidrografia, ou seja, o rio, a bacia hidrográfica, que é composta pelo rio Amazonas e todos os seus afluentes. Aqui vocês têm a densidade demográfica do rio Amazonas, ou seja, quantas pessoas residem naquela região por quilômetro quadrado. Olha aqui, gente, todo esse amarelinho clarinho, menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Aonde tem mais é aqui no vermelhinho escuro, mais de 250 pessoas, capital de Manaus, em Macapá, em Belém e em Boa Vista, ou seja, são as capitais dos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Então, nas capitais e na beira dos rios, olha aqui, ó, nas margens dos rios é que ficam o quê? A maioria da população, tá? Porque isso facilita a navegação, turismo e também alimentação, pesca. Olha aqui. É o maior reservatório de água doce do planeta. É importante para a comunicação, transporte, fonte de alimento. O povoamento estão nas planícies do Amazonas e alguns afluentes. E nós temos aqui no Amazonas, extremamente importante, o ciclo hidrológico ou ciclo da água, né? Que é uma influência que é importante tanto para o local, para a região norte, como regional para todo o Brasil e também para o mundo todo. Ou seja, a grande quantidade de água faz o quê? Fornece atmosfera para toda a região. Com o vapor da água, volta para a superfície em forma de chuva. Então, isso vai manter não só aqui a região do Amazonas úmido, mas também toda a região do Brasil. Vocês têm aí um site que vocês podem seguir, dar uma olhadinha. São os rios voadores. http riosvoadores.com.br. Está na página 119 do livro. É bom vocês darem uma olhadinha para vocês verem que bacana, tá? Por favor, façam as atividades e qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o professor. Por favor,
Nós estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Boa semana, bons estudos e logo, logo nós estaremos juntos novamente. Um abraço para todos vocês.